Ó Pai de infinita bondade, aqui de novo nos encontramos reunidos por via da tecnologia, mas unidos pelo coração e o pensamento, ligados a Ti. Ó Mestre Jesus, que nos amparas, nos orientas, faz deste estudo da noite de hoje, que possamos assimilar-lhe o conteúdo e trazê-lo para nós, em nossas vidas, em nossa caminhada, que saibamos amar como Tu fizestes conosco, que saibamos amar a todas as criaturas, filhas do Pai. Senhor, que assim seja. Ir e ensinar. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quanto lhes recorriam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Era noite. As estrelas já brilhavam no céu. Era uma noite linda. E o mestre, observando que a conversa ao redor, na casa de Simão Pedro, já não estava edificante, perguntou a Simão Pedro: Simão, o que faz o pescador quando vai ao mercado? Simão Pedro achou estranho, mas respondeu: Mestre, o pescador escolhe seus melhores peixes para vender, porque resto ninguém quer. Então o mestre continuou: Simão, o que faz o oleiro no seu labor? Simão Pedro, ainda mais intrigado, respondeu: Mestre, o oleiro, ele molda o barro de forma a lhe dar a estrutura desejada, a lhe dar a forma que deseja. E o mestre ainda continuou: Simão Pedro, o que faz o carpinteiro no seu ofício? Simão Pedro, ainda bem intrigado, respondeu:
Mestre, o carpinteiro, ele talha a madeira de forma que ela se transforme naquilo que ele deseja. E o mestre, pensativo, olhou ao redor para as pessoas que estavam na casa de Simão Pedro e disse: o lar, Simão Pedro, o lar também é um ambiente em que se deve trabalhar, é um ambiente em que se deve moldar a todos que aqui se encontram, em que se deve manter pensamentos edificantes. Porque se você quer paz no mundo, essa paz começa dentro do seu lar. Se você quer homens íntegros, essa integridade começa no lar. E Simão Pedro, ouvindo a linda fala de Cristo sobre a importância do Evangelho no lar, ou melhor, sobre a importância do lar, disse a Jesus: então, Senhor, que seja feita a tua vontade. E Cristo, nesse instante, olhando a todos que ali estavam presentes, os convidou para uma fala edificante. E esse é o primeiro relato que a gente tem sobre o Evangelho no lar. Esse Evangelho que foi feito na casa de Simão Pedro, a convite do Mestre amado Jesus, que nos convida até hoje a implantarmos essa reunião magnífica que é do Evangelho no lar. E aí você me fala, como eu faço? Qual a finalidade que tem esse Evangelho? Qual a utilidade que vai ter para mim? E eu vou aqui tecer alguns comentários, alguns breves comentários sobre a importância do Evangelho no lar, sobre a importância de se realizar essa reunião edificante em tua casa. Ainda que não tenha o nome de Evangelho no lar, ainda que tenha outra denominação, ainda que não se seja espírita, ainda que tenha outra religião ou que não tenha nenhuma religião, mas que pratique a religiosidade. A importância do Evangelho no lar, ela é grande. É como se criássemos uma cúpula de proteção em torno do nosso lar. Imagine nesse instante. Cada um, eu convido cada um a imaginar nesse instante que uma cúpula de luz envolve o seu lar. Isso, o Evangelho no lar leva uma proteção espiritual para a tua casa, para a tua residência. Mas para isso, para que essa proteção aconteça, é importante que a gente respeite algumas questões, alguns itens, né? Vamos colocar assim algumas premissas. Dentre elas, escolher um dia que seja adequado à realização desse Evangelho. Adequado em que termos? No termo que eu falo de toda a família participar, de proporcionar a que toda a família, as integrantes de toda a família participar. Escolher um dia específico, escolher uma hora, reunir a família naquele momento, ter principalmente a disciplina. A disciplina é fenomenal, é importantíssima, mas por quê? Porque a espiritualidade não está ao nosso dispor. É importante ter essa disciplina. Porque com o Evangelho no lar, nós estamos convidando a espiritualidade a entrar em nosso lar. Nós estamos convidando Jesus a adentrar o nosso lar. E Ele virá, tenho certeza, através
dos mentores amigos. Mas aí pensa, essa semana eu faço num dia, na outra eu faço no outro. E a espiritualidade não está ao nosso dispor. Somos nós que necessitamos deles. Então é importante, fundamental, que a gente tenha disciplina, que a gente tenha respeito, que se reúna a família. Mas aí você me fala, bom, mas aqui em casa as pessoas não querem participar. Participe você. Realize o teu evangelho com você. Escolha, continue sendo disciplinado. Não é que você não possa alterar isso, mas comunique a espiritualidade. Eu, por exemplo, sempre faço o meu evangelho, sempre. Mas quando eu sei que naquele dia exato que eu vou realizar o evangelho, se eu já sei disso com antecedência, no anterior eu já peço permissão à espiritualidade, para que naquele dia eu não vou realizar e naquela semana eu estarei transferindo, ainda que temporariamente, para tal dia. Mas eu comunico a espiritualidade, eu informo. Então é importante esse respeito. E aí você, naquele dia, horário aprazado, todos se reúnem, um outro pode não querer participar, e aí tá tudo certo. E eu me lembro muito bem que um dia, falando isso numa reunião pública, uma criança, um jovem rapaz, ele tinha mais ou menos 11 anos de idade, não mais que isso, levantou o dedinho e falou assim: então eu não posso participar, então eu não preciso participar. Essa foi a fala dele. Eu olhei para aquela criança, deu vontade de sorrir. Mas aí, não, as crianças estão sob a guarda dos pais. As crianças estão, então é importante que elas participem. É importante, porque moldar, lembra que Jesus falou? E o oleiro, o que o oleiro faz em seu ofício? O oleiro pega o barro e molda aquele barro. Molda aquele barro. E o filho que Deus te entregou, como você, né, vai conduzir essa educação, senão também ensinando-lhe através do exemplo. E eu falo isso, que eu trago isso da minha infância. Quando eu ia passar férias na casa das minhas tias, minha tia sempre fazia o culto do evangelho no lar, num dia determinado, se eu não me engano, era quarta-feira, às 20 horas. Sempre. Aí ela colocava água, fluidificava em cima da mesa e convidava a todos. Mas como era criança, então a gente não tinha escolha, a gente era convidado, né? Intimado a participar. E eu trago excelentes memórias. Talvez no início eu não quisesse realmente participar, mas hoje, se eu estou aqui falando, é pelo efeito benéfico que isso me causou. Então, vamos só levantando as premissas, né? Um dia certo, uma hora certa, convida todos à mesa, colocar água para fluidificar, faz uma oração de introdução, faz a leitura do Evangelho, a leitura do Pão Nosso, a leitura do Jesus no Lar. São várias as leituras, e eu sugiro fazer uma leitura pequena, que dê tempo de você falar um pouquinho o que significa, o que você compreendeu, ou que todos à mesa possam falar. Mas se for uma leitura pequena, isso permite que todo mundo fale, participe. Outro detalhe extremamente... e aí, após a leitura, você faz a prece de encerramento. Após a leitura, as pessoas falarem o que elas compreenderam daquela leitura edificante, você faz o encerramento. Uma coisa extremamente importante:
E por que muitas vezes as crianças não querem participar? Porque os livros, as histórias, o texto lido não é adequado a elas. E aí nós temos muitos livros que contam histórias adequadas às crianças. Por que eu falo que o Evangelho no Lar, ou o culto do Evangelho no Lar, não necessariamente com esse nome, é importante ser feito, porque ele proporciona a reunião da família, sairmos do celular, olharmos para as pessoas que estão conosco, ouvir um pouco daquilo que elas entendem da leitura. Porque quando eu falo de algo, eu estou exteriorizando os meus valores. Muitas vezes a gente não sabe os valores das pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso é muito importante. São grandes benefícios que a gente tem. A família, ainda mais nessa época singular da nossa existência, em que a proximidade das pessoas, porque muitos não estão saindo para trabalhar, estão no processo do teletrabalho, estão trabalhando mais em casa, outros até perderam o trabalho remunerado, estão em casa. Então, a importância de você amenizar esse ambiente vibracional do teu lar, ouvindo o que o teu semelhante e companheiro de jornada tem a falar, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo, ou sobre ensinamentos edificantes, né? A gente não precisa necessariamente estar com o Evangelho ou com um livro espírita, mas dependendo da religião, você pode estar com a Bíblia, ou com leituras edificantes. É muito importante que sejam leituras edificantes, para que você possa renovar o astral, a energia do teu lar. Lembra, é uma cúpula de luz que você está construindo sobre a tua residência. É uma limpeza espiritual que você está promovendo no teu lar. Muitos irmãozinhos são, pela espiritualidade maior, pelos mentores que vêm nos acolher e nos orientar naquele instante, muitos dos irmãozinhos são acolhidos pela espiritualidade e conduzidos para os hospitais e escolas. A nossa mente, a energia do nosso lar, muda. No início, pode ser que a gente não encontre tanta facilidade na questão da disciplina, é natural. Mas disciplina é autocontrole. E a gente consegue quando a gente determina. Então, por isso, escolher um horário adequado, onde muitos possam participar, se não todos, mas pelo menos a maioria. Um horário em que você não vai ter que ficar alterando, né? Um horário mais fixo. Muitos fazem aos finais de semana, outros fazem à noite. Isso é dentro do seu lar que você vai escolher. E aí outros vão falar, mas como é que eu vou fazer culto do Evangelho no lar se eu moro sozinha? Faça. E eu falo porque eu faço. E já teve momentos de eu ter pessoas trabalhando aqui dentro da minha casa, do meu lar, e aí era hora de eu realizar o Evangelho. E o que eu fiz? Eu pedi licença. Eu cheguei na pessoa, falei que eu ia fazer uma oração, que durante tal a tal minuto eu não poderia atendê-lo. Se ele precisasse de mim, que ele esperasse um pouquinho. E fui e fiz, porque ele estava trabalhando. Se é uma visita, você pode inclusive convidar a participar do teu Evangelho. Ou se a pessoa de repente não quer participar, ok. Mas aqui agora eu preciso, se você me dá licença um pouquinho,
Daqui a pouco a gente retoma a nossa conversa. Então, é muito importante que a gente realize o nosso evangelho no lar, que a gente proteja a nossa casa, física e espiritualmente falando. Então, é essa a mensagem da noite. Fiquem todos com Deus e que Jesus esteja sempre em nosso lar. Gratidão a todos. Gostaria de te levar, lá encontrarás a paz que tanto procura. A este lugar qualquer pessoa pode chegar, pois ele está na consciência pura. Que eu gostaria de te levar, lá encontrarás a paz que tanto procuras. A este lugar qualquer pessoa pode chegar, pois ele está na consciência pura. Há um lugar que eu gostaria de te levar, lá encontrarás a paz que tanto procuras. A este lugar qualquer pessoa pode chegar, pois ele está na consciência pura, 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 pura. Apesar de sofrida e degradada, a natureza tem um grande poder de se regenerar. Assim também é a natureza íntima de nossas almas. Apesar de degradada pela nossa imprevidência e esquecimento das leis de Deus, somos capazes de resgatar as riquezas espirituais que Deus concedeu a cada um de nós. Caindo em si em oportunidades como esta, o homem tem a oportunidade de buscar o conhecimento divino e restaurar a sua própria história, mudando o curso da mesma. Assim como o filho pródigo retorna dos seus desvarios quando percebe que ao lado do seu pai amado a sua vida apresentaria menos dificuldades. Possamos estar juntos com Deus através de Jesus, que com muita paciência e sem cansaço vem nos convidando para fazermos parte da sua seara de humildade e caridade. A hora é agora, pois o tempo se tornou escasso para nós. Aproveitemos
essa encarnação para educarmos o nosso espírito e somente assim poderemos oferecer algo de melhor para quem segue conosco. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e nos fortalece para que possamos nos esforçarmos fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance. Que os amigos espirituais possam nos conceder a oportunidade de aproveitarmos as horas que se seguem, que eles possam nos levar ao plano espiritual para cuidarmos das nossas mazelas, para estudarmos e para aprendermos a servir com Jesus. Muita paz no coração de todos, assim seja.